Os irmãos podem ler comigo Filipenses 1, 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. E o capítulo 3, versículos 2 e 3. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Amém? Amém. E o apóstolo Paulo, eu li os 2 primeiros versículos porque nessa saudação ele cita bispos e diáconos da igreja, destacando eles. Ele fala, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. A ideia é de que bispos e diáconos estão inclusos nessa palavra e destacados nessa palavra. Não que essa palavra seja mais para ele do que para os outros, mas que principalmente eles precisam ser fiéis ao Senhor na liderança do povo de Deus. Nós estamos em época de eleição de presbíteros e diáconos, e que cita bispos, mas bispos, diáconos, anciãos, são palavras que alternam na Escritura Sagrada no Novo Testamento, indicando uma mesma função de liderança na igreja, de pastoreio, que é aquilo que os presbíteros fazem, não é? Que junto com os diáconos são oficiais da igreja, oficiais chamados por Deus, com vocação específica para isso. Um diácono não é um futuro presbítero, nem um presbítero é um futuro diácono. Quem é presbítero por vocação. Quem é diácono porque foi chamado para ser diácono, porque é diácono de chamado por Deus. Esse destaque é dado porque são duas lideranças na igreja de Filipos, mas pensando na nossa igreja mesmo, nós temos outras lideranças, temos outros ministérios, temos serviço para quem quiser trabalhar, mas ninguém pode servir ao Senhor sem ser chamado. Se tem uma palavra que desvia a nossa mente daquilo que é verdade, é a palavra voluntário. Quem pensa na igreja do Senhor Jesus Cristo que é voluntário está redondamente enganado. Não existem voluntários na obra de Deus. Não existem pessoas que dizem, eu vou fazer isso, e fazem. Claro, existem momentos em que se juntam em mutirão e as pessoas dizem assim, eu posso carregar, eu posso servir, eu posso fazer isso ou aquilo outro. Mas quando se pensa em ministério, só existem vocacionados, não existem voluntários. Se as pessoas que vêm aqui à frente para cantar, vêm aqui porque é voluntário, a pergunta de Deus é, quem vos requereu só pisar nos meus átrios? Nós precisamos ter em mente isso. Todos nós que vamos servir, precisamos servir porque fomos chamados por Deus. E por isso, nós podemos ler, acautelai-vos, capítulo 3, versículo 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros,
acautelai-vos da falsa circuncisão. Deixa eu situar os irmãos, eu devia ter feito isso antes, acabei esquecendo, com relação à igreja de Filipos. Está vazando, Pior que é água Serra Branca. É uma água valiosíssima, segundo o presbítero Hilton Vitalino, né? É a mais pura que existe no mundo. Sim, prosseguindo, irmãos. Filipos é uma cidade da Macedônia. O apóstolo Paulo, ele teve uma visão um dia. Atos capítulo 16. A visão era, durante a noite, a visão era de um homem macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o apóstolo Paulo prontamente se dirigiu à Macedônia. Em Filipos, o apóstolo Paulo pregou o evangelho junto com Silas. Ele foi junto com Silas e durante essa proclamação, ele e Silas foram seguidos por uma mulher que falava deles como servos do Deus Altíssimo que proclamam a palavra da salvação, alguma coisa assim, verdades sobre eles, mas que estava sendo dito por um espírito de adivinhação, um demônio que possuía aquela moça. E aí, passados alguns dias, naquela insistência, ela falando, gritando atrás deles, seguindo eles, o apóstolo Paulo se virou para ela e expulsou aquele demônio dela. E os donos dela, né, os senhores daquela moça que ganhavam dinheiro com as adivinhações dela, tomaram Paulo e Silas, os levaram para a praça onde estavam os magistrados e disseram que eles estavam pregando coisas que são pesadas para o povo, que eles não deveriam estar falando, e os magistrados precipitadamente mandam açoitá-los com varas e prendê-los, e eles tomam realmente muitas lapadas no lombo, e na cadeia, durante a madrugada, eles estão chorando e reclamando, porque não vale a pena seguir o evangelho se for desse jeito. Amém, igrejinha? Não amém, exatamente, não amém. Eles estavam cantando louvores ao Senhor e fazendo orações. Que maravilha, que bênção, muito parecido com nós, não é? Quando nós estamos fazendo a obra de Deus e as coisas não são do jeito que a gente queria, não é? Eles estavam lá, imagino, todo doído, com as costas abertas de feridas, não é? Porque ser açoitados com vara por pessoas que não nos amam não é uma boa pedida, não. E aí, de repente, a terra tremeu, e naquele terremoto todas as cadeias se abrem, todos os portões, tudo que prendia aqueles, não somente Paulo e Silas, que estavam presos pelos pés, mas também todos os outros, caiu por terra. E o carcereiro, pensando que todos tinham fugido, ia tentar suicídio, quando o apóstolo Paulo disse: não se mate, porque estamos todos aqui. Eu imagino que os presos estavam lá, atordoados, né? Pensando: meu Deus, o que foi isso? E aí, aquele carcereiro pergunta para Paulo e Silas, né? O que eu posso fazer para ser salvo, né? Ele fala: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E isso acontece. O carcereiro cuida das feridas deles, leva eles para casa, a família deles é ministrada também, recebe a Cristo como Salvador. No dia seguinte, alguns mensageiros dos magistrados mandam soltar Paulo, e Paulo fala: não, de jeito nenhum, não vou sair daqui da cadeia, não. Vocês, que os magistrados venham aqui para me libertar, não vocês, não mensageiros, porque eu e Silas somos cidadãos romanos e vocês prenderam a gente, açoitaram a gente sem nenhum processo legal. Aí os mensageiros foram lá dizer, lá os magistrados tremeram de medo, foram lá e pediram desculpas para eles por tudo, que eles seriam penalizados por aquilo, e pedem a Paulo e Silas para ir embora.
Tem uma mulher chamada Lídia, que conheceu o Evangelho através desses dias que o apóstolo Paulo estava lá. A palavra de Deus fala que Deus abriu o coração, o entendimento de Lídia, para que ela entendesse a palavra de Deus. E isso acontece com todos nós, aconteceu com todos nós que estamos aqui. Foi o Espírito de Deus que veio a nós e nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Então isso não é uma coisa exclusiva de Lídia, isso acontece com todo aquele que olha para o Evangelho e diz: isso é o poder de Deus e a salvação de todo aquele que crê, porque para quem está no mundo é loucura, mas é loucura mesmo, não tem como eles discernirem, né? Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então foi assim. Essa igreja que nasceu do ministério do apóstolo Paulo e Silas também, ela cresceu uma igreja linda, uma igreja forte, uma igreja firme, que continuou em contato com o apóstolo Paulo, e não somente sabendo do que o apóstolo Paulo fazia, mas também mandando ofertas para ele, para supri-lo nas suas necessidades. O apóstolo Paulo amava profundamente essa igreja, é tanto que essa carta foi escrita 10 anos depois que o apóstolo Paulo plantou essa igreja lá, e o apóstolo Paulo escreveu ela na cadeia, e é a carta conhecida como a carta da alegria. É uma carta na qual a alegria é uma palavra que o apóstolo Paulo repete várias vezes, a alegria dele, a alegria de ser crente em Jesus Cristo, a alegria de poder usufruir dessa comunidade de santos no Senhor. Então o apóstolo Paulo tem essa característica, né? Diferente de mim. Eu estava avaliando o meu próprio coração enquanto estava lendo essa carta, porque em 96 eu fiz parte de um grupo que era uma escola de música e de evangelismo chamada EME, era a Escola de Ministério de Música e Evangelismo, e foi assim que eu conheci a Igreja das Graças. A gente veio cantar aqui, nós cantamos numa igreja, isso em 96, né, falei, uma igreja lá em Marília, e quem tinha nos levado para essa igreja, e na realidade tinha feito reunido várias igrejas para fazer isso, era um irmão que era candidato a vereador. Ele chamou, talvez como parte da campanha dele entre o povo de Deus, né? Tem essas coisas, né? O curral eleitoral. E aí ele chamou o grupo para cantar lá na igreja e evangelizar na cidade e tudo mais. E eu lembro que a gente ficava hospedados nas casas dos irmãos ou na igreja, e 4 de nós ficamos numa igreja lá no centro de Marília, e a gente ia chegando, quando o pastor ia saindo, disse: olha, quem vai cuidar de vocês não sou eu não, viu? Quem vai cuidar de vocês é fulano de tal, o irmão que é candidato a vereador, ele quem vai dar de comer para vocês, não tem colchão lá em cima, vocês vão ter que ver se ele vai ter que trazer colchão, providenciar as coisas para vocês, porque eu não quero me responsabilizar por nada. E saiu, dando um carão na gente quase, né? Tanto me inclua fora dessa, né? De receber vocês aqui na nossa igreja. E foi assim que a gente foi recebido lá. Esse irmão, ele chegou já à noite, faltando 15 minutos para começar o culto, e disse: ó, não deu para chegar antes, aí não vai dar para jantar agora, depois do culto a gente vai comer alguma coisa. E fomos, teve o culto, depois do culto teve uma reunião lá, ou alguma conversa lá, numa sala desse irmão vereador, candidato, né, com outros irmãos, que foi até quase meia-noite. Pertinho da meia-noite eles saíram, e aí ele disse: acho que não vai dar tempo de jantar mesmo, mas eu vou levar vocês para fazer um lanchinho. Levou a gente para um lugar meio distante da cidade, que era o único lugar que estava aberto lá, e nós comemos coxinha com guaraná. E depois trouxe a gente de volta para a igreja, dormimos na igreja, de manhã não tivemos café da manhã, à tarde ele chegou bem atrasado também, corrido, levou a gente para almoçar, depois deixou a gente lá.
À noite, 15 também de novo, mais ou menos 15 minutos antes do culto, ele pegou a gente nas carreiras, levou. A gente levava um A de atraso para cada chegada dessa atrasada, e a gente tinha que montar quando fosse nossa folga. Então eu já tinha conseguido 2, né? Se eu já tinha um, eu não lembro na época, mas eu já estava pronto para montar na minha folga, né? Por causa desse fato com esse irmão. E aí, do mesmo jeito, depois do culto, ele ficou até tarde da noite, assim, até tudo fechar, e aí levou-nos para comer coxinha novamente, e levou-nos para a igreja. De manhã não tivemos café da manhã, pegamos o ônibus e fomos embora. Rapaz, Marília se tornou uma cidade que, quando eu ouvia falar dela, eu me sentia mal. Eu dizia assim: rapaz, é tão ruim isso, que cidade horrível, eu nunca mais quero pisar em Marília. Sabe por quê? Porque a minha perspectiva era diferente da perspectiva do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava olhando para a obra que Deus fez de salvação naquela cidade. Eu estava olhando para a obra de perdição que aquele candidato a vereador fez na minha vida. Ele não pode tratar seres humanos assim. Que é isso? Ou seja, o meu foco estava nos meus direitos, enquanto o foco do apóstolo Paulo estava no Evangelho. Dá para se apegar a essa igreja, dá para viver para a glória dele. Eu não sei como é que está aquele irmão, eu até espero que ele não tenha sido eleito em nenhum momento, que ele tenha, assim, mas assim, hoje dá para lembrar sem dor de Marília, sabe? Mas assim, a nossa perspectiva precisa ser igual ao do apóstolo Paulo. Tudo que nós passamos na vida precisa servir para a glória do Senhor. Muita gente foi à frente, depois na hora do apelo lá, foi à frente entregando a vida a Cristo. E quando nós fomos, juntamos os grupos e fomos confirmar, né, pregar mais uma vez o Evangelho de forma mais objetiva e confirmar aquela decisão, pessoas disseram sim ao Senhor Jesus Cristo. E eu, por muitos anos, não vi isso, porque os meus olhos estavam nos meus direitos, no mal que me foi feito. O apóstolo Paulo então afirma para essa igreja que ele amava tanto: acautelai-vos dos cães, que era uma forma pejorativa de chamar aqueles que estavam no meio da igreja trazendo um outro evangelho. Acautelai-vos da falsa circuncisão, acautelai-vos dos falsos obreiros, dos maus obreiros. Existia na igreja, ou nas igrejas, era algo com o qual o apóstolo Paulo tinha que lidar, aqueles que saíam do judaísmo, se convertiam ao cristianismo, mas entendiam que a salvação é através de Jesus, mas a gente precisa obedecer à lei para ser salvo. Se não obedecer à lei, só crer em Jesus Cristo não é suficiente. E essas pessoas viviam falando sobre isso, e se achavam mais santos do que aqueles que se convertiam, que eram gentios, porque eles eram circuncidados. E o apóstolo Paulo chama de falsa circuncisão aqueles que acham que para ser salvo é necessário obedecer à lei. Veja, obedecer à lei é necessário, mas não para a salvação. É fruto da salvação e não a causa dela. Então nós obedecemos à lei porque conhecemos o Senhor, porque somos salvos no Senhor e não para sermos salvos. Essas pessoas então se achavam muito espirituais por causa de uma pele do prepúcio que foi cortada, uma marca externa que não demonstra a verdadeira salvação, não é característica de salvação, de aliança, de compromisso com Deus. Ele chama falsa circuncisão
porque essa era a marca da aliança que Deus fez com Abraão, que atingia a todos aqueles que eram descendência de Abraão, descendência segundo a carne. Só que nós aprendemos no Novo Testamento que não mais a marca da aliança é a circuncisão na carne, mas a circuncisão do coração. Hoje é a habitação do Espírito de Deus o nosso selo. Ele sim é o selo. Ainda que a circuncisão não tenha sido algo útil para os judeus, é fácil a pessoa circuncidar a carne, mas manter o coração incircunciso, distante de Deus. Nós aprendemos no seminário que existem 3 marcas da verdadeira igreja, que são a fiel exposição da palavra, a fiel aplicação da disciplina e a fiel ministração dos sacramentos. Essas 3 características, essas 3 ações do homem são marcas da verdadeira igreja. E nós podemos dizer que não. Por que não? Porque essas marcas elas podem ser manufaturadas. Uma pessoa inteligente, que é esperta, que sabe, que é bom observador, pode aprender a falar essas palavras que eu estou falando aqui, interpretá-las e ver no grego e no hebraico o que está escrito nos originais e etc. Fazer uma interpretação por A mais B de texto e trazer uma mensagem aqui para a igreja, e a igreja, por não conhecer o coração, dizer, palavra de Deus, e é. Pode-se, olhando para as regras da própria palavra, se disciplinar alguém, ou se ministrar os sacramentos e ensinar aquilo, falar aquilo que os pastores falaram. Onde está a nossa marca? Nossa marca está no Espírito de Deus que habita em nós. A diferenciação que há em nós é que nós servimos ao Senhor pela graça e não por nossos próprios méritos. E é sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar. Eles são a falsa circuncisão. Aí o versículo 3 ele diz: porque nós é que somos a circuncisão. E quais são as características que ele fala que mostram que nós somos a circuncisão? Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Em primeiro lugar, nós que adoramos a Deus no Espírito. A ideia aqui é a adoração aqui, a palavra é latreia, latreu, é uma palavra que fala sobre o serviço de culto. É um serviço que podemos fazer para o Senhor em qualquer também ministério. Estaremos adorando ao Senhor também, servindo a Ele. Tem a ver com aquilo que a gente faz para Deus e não necessariamente com a nossa contemplação, que a outra palavra chamada proskineo tem a ver com isso, com esse olhar para Deus, o Deus Todo-Poderoso, glorioso, majestoso, e por isso se prostrar diante da sua presença. Isso é adoração. A adorar é reconhecer quem é Deus. Então, servir a Deus é adoração também. Tanto que em inglês, a palavra para culto é service, né? Serviço. Serviço ao Senhor. Só que o apóstolo Paulo destaca esse serviço. É servir a Deus no Espírito, não na carne. No Espírito. Ou seja, a diferenciação nossa está na presença do próprio Espírito de Deus, que nos credencia a adorar a Deus, que nos credencia a servir ao Senhor. Por isso que não somos não somos voluntários na obra de Deus, nós somos chamados. Nós servimos ao Senhor no Espírito.
diferente dos cães, da falsa circuncisão, dos maus obreiros, que serviam a Deus na carne, que entendiam que neles mesmos havia as credenciais para servir ao Senhor, para fazer o que eles faziam. Eu vou ensinar, eu sou bom em administração de igreja, eu quero ser presbítero, eu quero ser diácono porque eu sirvo melhor do que muita gente aqui nessa igreja. Se é assim, você não está pronto para ser, porque o chamado de Deus não tem a ver com capacidade humana, tem a ver com a suficiência desse Deus na nossa vida, e é por isso que nós servimos a Ele. Nós servimos a Ele em nossa incompetência. Existe muita gente melhor do que eu em muitas áreas que eu estou servindo ao Senhor, mas aprove a Deus chamar a mim, o incompetente, e glória a Deus por isso. Pensa no privilégio que há nisso. Ele é a nossa suficiência, mas muitas vezes o meu coração, que é enganoso, quer se achar útil. Eu quero me achar útil, quero achar que eu faço bem, que eu toco bem, que eu canto bem, por isso eu vou servir ao Senhor melhor. Não é assim. O texto que melhor se aplica a mim é que Deus chamou as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus chamou aqueles que não são para reduzir a nada aqueles que são, para que ninguém se glorie na presença do Deus Altíssimo. Não tem a ver comigo, não tem a ver contigo, mas tem tudo a ver com Deus. Em segundo lugar, ele diz: nós que nos gloriamos em Cristo Jesus, e é um resultado natural disso. Nós servimos a Deus no Espírito, adoramos a Deus no Espírito, e não nos gloriamos em nós mesmos, mas em Cristo Jesus. É Ele quem faz todas as coisas através de nós. Até os atos dos apóstolos, na verdade, são os atos de Cristo no meio da igreja, o Senhor agindo, abençoando, convertendo vidas. Não tem nada a ver conosco, isso não tem nada a ver com você e eu, isso tem a ver com Cristo. Se estamos seguindo a Ele, precisamos da credencial dele mesmo, nenhuma credencial humana. Então, no final de tudo, de quem é a glória daquilo que nós fazemos, senão de Cristo? Agora, algumas vezes, alguns irmãos têm expectativa, de alguma glória, não tem sempre aquela história, da irmã que fez o bolo, e que depois o pastor foi lá na frente, e agradeceu a todo mundo, e esqueceu a irmã do bolo, e a irmã do bolo nunca mais veio à igreja, magoada, porque não foi citada, foi injustiçada. Ou irmã do bolo, ou então, sei lá, na liderança, ou no trabalho, no serviço da igreja, às vezes a gente, quer um reconhecimento, alguém que bata nas nossas costas, e diga assim: que bênção, viu? Que bom que você fez isso. E na lista lá dos contemplados, com a glória, nosso nome esteja lá. É fundamental que nós nos gloriemos em Cristo. É fundamental que nós vejamos Cristo indo à nossa frente e que recebamos apenas a palavra de servo mau e inútil, não é? Sendo afirmado por nós mesmos, talvez, dizendo, eu sou um servo mau e inútil, porque não fiz mais do que aquilo que me foi ordenado. A glória daquilo que nós fazemos precisa ser de Cristo, senão estamos entre os cães, entre os maus obreiros, entre a falsa circuncisão. E por último, não confiamos na carne. E aí, nesse sentido, eu queria ler com os irmãos, por favor, irmão, se você já leu sua Bíblia, já fechou sua Bíblia, abre de novo aí em Filipenses capítulo 3, porque o apóstolo Paulo fala muito bem, usando ele mesmo como exemplo, para essa confiança na carne, confiança em si mesmo.
essa autossuficiência que todos nós temos tendência. Eu estava assistindo o desenho essa semana junto com Clarice, minha filha de 3 anos, e tem aqueles desenhos bem bobinhos, né? E eu percebi uma coisa de um tempo para cá: eu preciso ser intensivo no ensino da palavra com meus filhos, não porque são filhos de pastor, mas porque eles vão se desviar se eu não ensinar a palavra para eles. Olha, se você não ensinar a palavra para os seus filhos, se você não discipulá-los, eles não vão conhecer a Cristo. Alguém vai estar no coração deles maior do que Cristo, e esse alguém são eles mesmos. Os desenhos falam: você consegue, você pode, você é inteligente, você é forte, você isso, você aquilo, vai. Como se a criança precisasse desse tipo de incentivo, né? É a mentira da baixa autoestima, né? Que deve ser evitada, né? Você enche a bola da pessoa porque a pessoa tem baixa autoestima. Uma pessoa que vive triste, acabrunhada e tudo mais, aí dizem que ele tem uma baixa estima. Não tem baixa estima, não. Tem uma altíssima autoestima. Tanto que está magoado, está triste, está todo acabrunhado porque não foi escolhido, porque não foi chamado, porque isso, porque aquilo. Porque naturalmente em nós existe uma facilidade para se encher, para se enganar com nossas capacidades, para achar que nós fazemos alguma coisa de boa, de acharmos que somos suficientes para seguir a vida. Quantos de nós lê a Bíblia todos os dias e ora? Para nossa vergonha, a grande maioria não. Isso tem a ver com a nossa autossuficiência. Nós não precisamos de Deus no nosso dia a dia. Achamos que não. Então, meus filhos, eles precisam ouvir do Evangelho, porque senão eles vão ficar cheios de si. Essa é a facilidade. Essa é a tendência natural do coração do homem. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 4, a partir do versículo 4 até o 11, eu queria fazer essa leitura alternada junto com os irmãos, porque eu começo a ler em voz alta, e às vezes eu fico tropeçando nas palavras, aí vocês se associam a mim, tá bom? Lendo bem forte. Eu estou com a ajuda dos microfones aqui, os irmãos com o gogó melhor juntos vão conseguir fazer essa leitura junto comigo. A partir do versículo 4, o apóstolo Paulo está falando de como ele poderia confiar em si próprio e as capacidades que ele tinha nele mesmo, que ele havia adquirido na vida. Então, de 4 a 11, leitura alternada. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Deixa eu destacar. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, como esterco, para ganhar a Cristo. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Amém? Não há nada aqui na terra que seja vantagem
que seja ganho real, que seja valor para a nossa vida cristã, para a eternidade, para a nossa vida diária. Não existe nada que possa substituir aquilo que nós temos em Cristo. Nós precisamos viver de forma a testificar na nossa própria vida a aliança que nós fizemos com o Deus Todo-Poderoso. Porque se não for assim, nós vamos nos perder. Nós vamos ser encontrados como cães, como maus obreiros, no meio da igreja. Não pensemos que essa palavra não se aplica a nós hoje. Se aplica completamente. E eu posso ser encontrado assim, falsa circuncisão, que a marca da presença do Senhor, que a marca da sua aliança, seja aquela vista pelo mundo na vida de cada um de nós. Que o Senhor mesmo seja suficiente em nós, que Ele seja o combustível que nos faz servi-lo, adorá-lo, vivermos para a glória dEle, porque nele nós vivemos, e nos movemos, e existimos no Senhor, não somente nós os crentes, toda a humanidade existe no Senhor. Há muita graça no Senhor, mas toda essa graça pode ser ofuscada pelas nossas capacidades, pela nossa destreza em fazer aquilo que nós fazemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e abra os nossos olhos para vermos a sua graça, que nos convida para servi-lo na dependência dEle mesmo e para a glória dEle mesmo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.